Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Joga Simples, hoje com o desabafo do Joga. O desabafo é aquela minha opinião sobre o jogo que vejo, a minha crítica, o que é que eu achei sobre o jogo da Liga NOS que eu vejo e depois utilizo aqui o meu canal para dar a minha opinião. Acabou mesmo há instante o derby Lisboeta Sporting que perdeu em casa 4-2 frente ao Benfica. A margem cada vez é maior entre as duas equipas de Lisboa. Benfica que vence por 4-2 com alguma justiça por aquilo que se passou dentro do campo. Não se esqueçam de subscrever o canal, botãozinho vermelho. Para quem gosta de futebol, estão no sítio certo. Não se esqueçam de ativar esse sininho e aquele apoio fantástico, aquele likezinho, aquele gosto neste desabafo do Joga, que não tem qualquer edição, como também não posso colocar imagens do jogo, porque senão aqui nesta plataforma YouTube levo com copyright. Portanto, é proibido colocar imagens sobre o jogo e eu aqui utilizo então para dar a minha opinião. Um Sporting de 4-3-3 de Kaiser, com Renan na baliza, no lado direito depois jogou Bruno Gaspar, lado esquerdo Jefferson, dupla de centrais com André Pinto e Coates. Godel jogou à frente da linha defensiva do Sporting, Wendel e Bruno Fernandes, os dois interiores por parte do Sporting, e depois Rafinha, Nani na frente, base Dost. Por parte do Benfica, um 4-4-2 com Vlaco Dimos na baliza. Do lado direito tivemos André Almeida, na esquerda Grimaldo, dupla de centrais com Ruben, Dias e Jardel. Depois dois médios defensivos, Samaris e Gabriel. Depois tivemos Pizzi um pouco mais à direita, na esquerda Rafa, na frente João Félix e Seferovic. Portanto, vou então falar um pouco sobre o Sporting, que é a equipa que jogou em casa, depois passamos para o Benfica e fazer uma comparação também entre a forma de jogar das duas equipas. Começando pelo Sporting, em que não houve uma primeira fase de construção. Quando o Benfica pressionava muito alto, o Sporting jogava sempre um estilo de jogo mais direto. Não havia grande dinâmica de Godelli para fazer aquela linha de 3 para que o Sporting conseguisse construir com mais qualidade, expondo os seus laterais. Não, o Sporting apostava sempre num futebol muito direto. O comportamento dos corredores laterais era o mais básico que nós já estamos habituados a ver no nosso futebol nacional. É quando os extremos vêm para dentro e depois soltam o corredor para os seus laterais subirem. Do outro lado era exatamente igual, no lado esquerdo ou no lado direito, os comportamentos nos corredores laterais eram sempre os mesmos. Alguma dinâmica, pouca, porque o Benfica nunca deixou jogar o Sporting no corredor central, alguma dinâmica entre Wendel e Bruno Fernandes. Bruno Fernandes é o jogador que procura jogo entre linhas, o Wendel é aquele jogador box to box, tanto liga ao sistema defensivo como o sistema mais ofensivo, só que depois essa dinâmica cai por terra porque o Benfica apresentou outra dinâmica que fez com que não funcionasse esse corredor do Sporting, que eu vou explicar mais à frente. Os extremos do Sporting completamente fixos aos seus corredores, não davam grande dinâmica, apesar que faziam com os laterais, mas depois ficavam por aí, ou seja, não havia grande dinâmica no meio campo, como eu já vi em outros jogos do Sporting, tanto o Bruno Fernandes e o Wendel a aparecerem nos corredores mais laterais, e isso não foi possível. Um 4-3-3 de Kaiser, que, na minha opinião, está cada vez pior. O Sporting está a jogar cada vez pior. A imagem que Kaiser passa para dentro de campo não é boa. Vi sim os primeiros jogos do Sporting e que me agradou, e hoje em dia o Sporting não é o mesmo daquelas jornadas iniciais de Kaiser. Um Benfica sim com uma dinâmica muito interessante que eu já expliquei e vou voltar a explicar. O Benfica era a equipa que procurava o jogo mais apoiado e o Sporting procurava um jogo mais direto. Agradou-me ver o Benfica na primeira fase de construção, quando Samaris descia e fazia sim a linha de 3 para que os laterais se expusessem, e depois a dinâmica do meio campo é muito interessante. Para não falar da dinâmica dos corredores laterais, que era a mesma do Sporting, o extremo vem dentro, imaginem, Pizzi vem dentro para André Almeida subir, ou Rafa vem dentro para Grimaldo subir. Aí não há grandes novidades sobre essa dinâmica, tanto do Sporting como do Benfica. O truque, se posso falar como truque, ou seja, como é que o Benfica tira vantagem sobre o Sporting no corredor central. Imaginem, o Sporting tem
3 jogadores no corredor central: Godel, Wendel e Bruno Fernandes. O Benfica apenas tem 2, que é Samaris e Gabriel. Como é que o Benfica depois, com a dinâmica, vai fazer superioridade numérica no corredor central? O problema é o seguinte: quando a bola está no corredor do lado esquerdo, porque é o posicionamento da bola que vai depois fazer a dinâmica da equipa do Benfica, quando a bola, por exemplo, está no lado esquerdo, o que é que acontece? Pizzi vem para o corredor central. Se Pizzi vem para o corredor central, o Benfica iguala o Sporting no corredor central. O Sporting tem Godel, Wendel, Bruno Fernandes, e o Benfica tem Samaris, Gabriel e Pizzi. Só que o grande truque, a grande vantagem é que João Félix também desce e vai atuar na zona de Godel. Facilmente o Benfica consegue colocar 4 jogadores no corredor central, os 2 médios, o Pizzi do corredor do lado contrário e o João Félix, para 3 jogadores do Sporting. Ou seja, a dinâmica é o extremo contrário ao posicionamento da bola, vem dentro e João Félix desce através do seu corredor central. Facilmente o Benfica consegue superioridade numérica no corredor central do jogo, ou seja, com esta dinâmica. Porquê? Porque os extremos do Sporting ficam plantados nos seus corredores laterais e Bas Dost, claro que não desce. É um 4-3-3 versus um 4-4-2, mas a dinâmica que o Benfica coloca em campo vai fazer superioridade numérica no corredor central. Um Benfica em que depois João Félix foi o grande desequilibrador do momento mais ofensivo do Benfica e desequilibrador também no momento defensivo do Sporting, que é o jogador que consegue desenrolar o jogo do Benfica, dando linhas de passe, procurando espaço, e claramente é um jogador a ter em conta neste Benfica. Não sei quanto tempo é que vai ficar neste Benfica. Portanto, o Benfica sempre foi a melhor equipa, na minha opinião. Uma primeira parte dominada pelo Benfica, uma segunda parte que logo no início faz o golo e depois foi conquistando o seu espaço dentro de campo. Portanto, o Sporting jogou assim e o Benfica jogou desta forma, que conseguiu anular a equipa de Alvalade. No processo sem bola, um Sporting a defender em 4-4-2, Bruno Fernandes juntava-se a Bas Dost e depois formava uma linha de 4 com Godel, Wendel, Rafinha e Nani. Depois tivemos a substituição de Nani, que também eu vou já falar sobre isso. E o Benfica também defendia num 4-4-2. O Benfica joga na estrutura com bola, é a mesma na estrutura sem bola. João Félix e Seferovic na frente, uma linha de 4 com Rafa, Gabriel, Samaris e Pizzi. Portanto, o Benfica joga com a mesma estrutura, com bola e sem bola, e o Sporting joga numa estrutura 4-3-3, com depois uma dinâmica de 4-4-2. O Benfica sempre, mesmo com a pressão alta do Sporting, o Benfica tentou sempre jogar um futebol apoiado e conseguia sair, tirar a bola da pressão com alguma facilidade, porque o Sporting hoje, sinceramente, na minha opinião, não esteve em campo. Agressividade, intensidade, os duelos individuais, o Benfica chegava sempre primeiro à bola e o Sporting foi uma equipa apática hoje em Alvalade frente ao Benfica. Depois tem aqui os lances do jogo. Aos 10 minutos há logo o gol do Benfica, é um excelente passe de Gabriel para depois Grimaldo receber a bola, cruzamento, e Seferovic faz o golo de cabeça. Depois, 11 minutos depois, aos 21, é um golo anulado de João Félix, e muito bem, o remate de João Félix fora da área é precedente de uma falta do mesmo sobre o Wendel. É falta, sim senhora, mas temos que sublinhar o trabalho de João Félix quando tira o jogador do Sporting e faz um grande remate para golo. É sinal de craque. Depois, vários lances que o Benfica teve, o Sporting foi rematando fora da área. Aos 35 minutos, há sim o golo de João Félix. Passe de Seferovic e Félix, muito inteligente, entre os centrais, consegue depois rematar para o golo. Benfica faz 2-0 aos 35 minutos. Uma reação do Sporting aos 42 minutos ao golo de Bruno Fernandes, num buraco que o Sporting também encontrou no espaçamento entre Jardel e Grimaldo. Grimaldo fica um pouco atrasado, a bola entra no espaço e Bruno Fernandes consegue reduzir. E depois tem aqui algumas notas de que o Benfica, com um futebol muito mais apoiado, um futebol entre linhas, um futebol à procura do espaço, e um Sporting
cada vez mais a esticar o jogo, um jogo muito feio. Os centrais do Sporting recebiam bola, tanto Coates como André Pinto, e esticavam muito o jogo, e foi assim que o Benfica depois tirou partido sobre este Sporting em Alvalade. Sai Nani, entra Diaby ao intervalo. Diaby é aquele jogador rápido que acelera e faz a diferença quando salta do banco para o jogo, contrariamente ao jogo em que ele entra a titular e não faz nem metade daquilo que ele faz quando entra dentro de campo. Mas aos 46 minutos há o golo do Benfica. Começa a segunda parte, há depois uma bola parada, Ruben Dias vai cabecear depois do livre descaído à direita de Pizzi e Ruben Dias faz o terceiro golo. Acho que foi o momento-chave da partida. O momento-chave da partida foi que o Benfica começa a segunda parte já com o golo e a fazer o 3-1. Depois há um golo anulado a Seferovic, bem anulado aos 55 minutos. Depois aos 61 minutos há um livre de Rafinha, também muito perigoso. E depois aos 71 há penalti de Renan sobre João Félix, depois de um excelente passe, mais um de Grimaldo. Foi penalti sobre João Félix. Aos 72 há Pizzi que faz o golo, o 4-1 para o Benfica. Mais oportunidades para o Benfica, bola no poste Seferovic e Félix vai rematar por cima. Depois aos 78 minutos tivemos o golo do Sporting através de Diaby, que foi anulado. E aos 84 minutos, penalti para o Sporting, Vlaco Dimos é expulso. Para mim é penalti, portanto vou já dar a minha opinião. É penalti porque o braço de Vlaco Dimos impede a movimentação de Bas Dost. Muitas substituições, sai Rafinha e entra Giovane, troca por troca. Sai Rafa para entrar Sevilar, o guarda-redes do Benfica. E aos 89 minutos, Bas Dost faz o gol para o Sporting, 4-2. Sai André Pinto, Kaiser apostou mais no ataque com a entrada de Luís Filipe e depois sai Pizzi para entrar Sálvio, troca por troca, para também tentar refrescar aquele lado mais à direita do Benfica, apostando também num contra-ataque. Minutos finais, o Sporting tentou, não conseguiu. Resumo deste jogo, o Benfica foi muito mais forte que o Sporting. Anotações para o jogo mais apoiado do Benfica, naquele jogo entre linhas, 1 a 2 toques, versus um futebol muito feio de Kaiser. O Sporting cada vez está pior em termos de qualidade de jogo e Kaiser vai ter muito que pensar naquilo que vai fazer para o futuro. Portanto, o Benfica sai gigante em Alvalade, o Sporting sai pequeno. Portanto, vai ser uma luta até ao fim. Estamos quase no horário do Vitória, que vai receber o Futebol Clube do Porto. Vamos ver como é que vai correr o jogo para os portistas. E amanhã, segunda-feira, temos o desabafo do Joga em relação à equipa do Futebol Clube do Porto. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no vosso canal Joga Simples. E não se esqueçam, antes de sair, carreguem nesse botãozinho do like e comentem aqui em baixo o que é que vocês acharam do jogo Derby Lisboeta, Sporting que perdeu 4-2 em casa frente ao Benfica.